Na madrugada de 26 de abril de 1986, um teste que deveria durar minutos saiu do controle. Em poucos segundos, o reator 4 de Chernobyl explodiu. Mas a parte mais assustadora não é só a explosão, é o que veio depois. Confusão, silêncio, decisões erradas. E pessoas comuns fazendo coisas que ninguém deveria precisar fazer. E tem um detalhe que muda tudo. Radiação não tem cheiro, não tem cor, não tem barulho. Você pode estar no meio dela e achar que está tudo normal. No vídeo de hoje vamos descobrir 10 fatos sobre a história menos contada de Chernobyl. E presta atenção, o número 4 envolve um dos materiais mais perigosos já encontrados. O número 3 ainda assusta até hoje. E o número 1 mostra o paradoxo desconfortável. Vamos começar. Número 10. O teste que não deveria ter acontecido. A usina de Chernobyl era enorme. Ela alimentava cidades inteiras. E naquela noite, o plano era fazer um teste que já tinha sido adiado várias vezes. A pergunta era simples. Se faltar energia, as turbinas continuam girando por alguns segundos? Se continuassem, poderiam manter o resfriamento funcionando por tempo suficiente até outro sistema assumir. Isso, no papel, parecia prudente. O problema foi o caminho que escolheram. Havia pressão para cumprir o teste. Ele foi empurrado para a madrugada. A equipe estava cansada. E a parte dela era menos experiente naquele cenário. Para executar o procedimento, várias proteções automáticas foram desligadas. Proteções feitas justamente para impedir que o reator entrasse numa situação perigosa. Em termos simples, tiraram travas de segurança e forçaram a máquina a trabalhar num ponto instável. À 1h23 da manhã, o reator começou a se comportar de forma imprevisível. A energia subiu rápido demais. A estrutura interna não aguentou, e então vieram explosões. Não foi uma explosão pequena, foi grande o suficiente para abrir o reator. Como se fosse uma lata arrebentada. E o pior é que naquele primeiro momento, nem todo mundo entendeu o que realmente tinha acontecido. E quando ninguém entende o tamanho do problema, o perigo se espalha antes de qualquer ação. Número 9. Os aparelhos que travaram e a falsa sensação de controle. Depois da explosão, a primeira coisa é medir o risco. Mas os aparelhos tinham limites, e o desastre ultrapassou esses limites, como se não existissem. O medidor principal travou no número máximo, como um termômetro que só vai até 40 graus. Mesmo quando a febre já passou de 60. Isso cria um problema enorme. Se o aparelho mostra um número baixo, o cérebro acredita que ainda existe controle. E por algumas horas, uma ideia errada circulou. Talvez seja só um incêndio grande, talvez não seja tão grave. Enquanto isso, em Pripyat, a cidade dos trabalhadores da usina, a vida seguia normal. Crianças brincando, pessoas indo e vindo, gente observando a fumaça como se fosse algo distante. Mas o perigo já estava caindo do céu. Uma poeira invisível que grudava na roupa, no cabelo e entrava nos pulmões. E então veio uma imagem difícil de acreditar. Uma estrutura feita para nunca se mover foi arrancada. Número 8. A tampa gigantesca que foi levantada como rolha. O reator tinha uma cobertura enorme de aço e concreto, com cerca de 1.000 toneladas. Ela não foi feita para aguentar um problema. Foi feita para não sair do lugar. Só que dentro do reator, a situação virou uma panela de pressão. O calor subiu demais. A água virou vapor muito rápido e a pressão explodiu por dentro. A explosão empurrou essa tampa e o reator ficou aberto para o céu. E isso é decisivo, porque a partir daí não era só um incêndio,
era uma fonte aberta de contaminação, liberando material perigoso no ar. Quando o reator fica aberto, a tentativa seguinte foi tampar por cima. Número 7. A operação aérea e o helicóptero que caiu. Começaram uma operação com helicópteros. Voavam por cima do reator e despejavam cargas para tentar reduzir a fumaça e o calor. Mas o cenário era extremo. Fumaça densa, calor subindo, vento instável e radiação constante. Os pilotos precisavam se aproximar, mirar, soltar e sair. Segundos a mais significavam mais exposição. Em uma dessas missões, um helicóptero se enroscou em cabos de aço, perdeu o controle e caiu perto do reator destruído. Os tripulantes morreram e por muito tempo esse registro ficou escondido. Muitos helicópteros voltavam tão contaminados que precisavam ser abandonados na região. Não era seguro trazer aquilo de volta ao uso normal. Mas enquanto isso acontecia por cima, o maior perigo se formava por baixo. Número 6. 3 homens e uma válvula, a missão que evitou algo pior. Para combater o incêndio, muita água foi usada. Essa água se acumulou em áreas abaixo ao reator. E então surgiu um medo. Se o material super quente do reator descesse e encostasse em grandes volumes de água, poderia acontecer uma explosão enorme de vapor. A solução: abrir válvulas para drenar a água. O problema: as válvulas estavam no local inundado e perigoso. 3 homens foram: Ananenko, Bespalov e Baranov. Eles conheciam a usina, sabiam onde procurar. Eles entraram, andaram entre tubos e registros, encontraram as válvulas e abriram. E então, ouviram o som da água descendo. Muita coisa foi exagerada com o tempo, mas o essencial é simples. Eles entraram sem garantias e evitaram um cenário pior. Só que o reator ainda estava quente e instável. Então veio uma ordem impensável. Número 5. Os mineiros que cavaram sob o reator. O medo agora era outro. O calor poderia comprometer a base e atingir a água subterrânea, causando contaminação duradoura. A resposta foi convocar cerca de 400 mineradores. Eles precisavam cavar um túnel embaixo do reator, rápido. Trabalharam em calor sufocante, com poeira, pouca proteção e urgência constante. O objetivo era criar um espaço para o sistema de resfriamento por baixo. Mais tarde, esse sistema nem chegou a ser usado, mas naquele momento, ninguém sabia disso, e ninguém podia apostar no acaso. E agora, o item que parece ficção científica. Número 4. O pé de elefante, a massa mais perigosa. Dentro do reator destruído, o calor derreteu tudo. Partes internas, metal, combustível, até concreto. Essa mistura escorreu para áreas inferiores, como lava. Depois esfriou e virou uma massa sólida, irregular, enrugada. Ela ficou conhecida como pé de elefante. E o que torna isso assustador não é só o formato, é o perigo. Nos primeiros anos, ficar perto dela por poucos minutos podia matar. Equipamentos falhavam, imagens saíam distorcidas, sensores tinham dificuldade de funcionar. Hoje, a situação melhorou, mas ela ainda é monitorada, porque ainda é material perigoso. E agora o número 3, o mais humano de todos. Número 3. O hospital e o porão das roupas contaminadas. Na noite do acidente, bombeiros e trabalhadores foram levados ao hospital de Pripyat. Muitos chegaram com sintomas estranhos: náusea, dor de cabeça, fraqueza e queimaduras que não pareciam queimaduras comuns. Os bombeiros chegaram com uniformes cheios de partículas invisíveis. Quando tiraram essas roupas, precisaram guardar em algum lugar.
foram parar no porão. Pouco tempo depois, a cidade foi evacuada, o hospital foi abandonado, mas o porão ficou. Até hoje, aquele lugar é considerado um ponto de risco, porque roupas comuns viraram objetos perigosos. Se uma roupa pode guardar perigo por décadas, imagina o que aconteceu com uma floresta inteira. Número 2. A Floresta Vermelha. Perto da usina, uma área de árvores recebeu uma carga enorme de contaminação. Elas morreram rapidamente e ficaram com uma cor avermelhada. Esse lugar ficou conhecido como Floresta Vermelha. Nos primeiros meses, o impacto foi brutal. Sumiram insetos, animais pequenos, vida comum. Com o tempo, parte da vida voltou. Mas em áreas mais afetadas, pesquisadores observaram mudanças em animais e plantas. E existe um ponto importante: mexer no solo pode levantar poeira contaminada. Ou seja, mesmo sem explosão, o chão pode voltar a ser um risco. E finalmente, o número 1, o paradoxo de Chernobyl. Número 1, o retorno dos animais e o paradoxo. Depois que pessoas saíram, a região ficou em silêncio, sem trânsito, sem construção, sem caça, sem rotina humana. E então, animais começaram a aparecer: lobos, alces, javalis, aves. Isso parece contraditório. Como um lugar contaminado pode ter tanta vida? A resposta é desconfortável. Para muitos animais, a presença humana constante era uma ameaça enorme. Isso não significa que Chernobyl virou um lugar seguro. Significa que a natureza ocupa espaços quando o ser humano sai. Mas ela ocupa com marcas, com efeitos, com cicatrizes que nem sempre são visíveis. Chernobyl virou um experimento involuntário. Um lugar onde a vida continua, mas de um jeito que nunca deveria ter sido testado. Chernobyl não terminou em 1986. O acidente deixou marcas em pessoas, em cidades e no ambiente. Foi resultado de decisões humanas, falhas de comunicação e escolhas feitas sob pressão. E o que aconteceu depois mostra uma coisa dura. Quando algo assim dá errado, não existe voltar ao normal rapidamente. Se você quer mais histórias desse estilo documental, com calma e detalhes, deixe o like, se inscreva no canal e comente qual desses fatos mais te marcou. Obrigada por acompanhar até o fim. Esse foi o nosso Top 10 secreto de hoje. Até o próximo episódio. Mas e se eu te dissesse que existe um número 11 em Chernobyl? Um silêncio oficial que durou tempo demais e mudou o destino de muita gente, sem que elas soubessem.